Oi, Neide, tudo bem com você? Oi, Paulo, tudo bem? E com você? Como é que estão as coisas? Tudo ótimo aqui. Que Ô, bom. Neide, programa 104, né? Nós vamos falar, dando continuidade ao tema da semana passada. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre o tratamento da codependência no transtorno por uso de substância. Mas antes da gente iniciar o programa de hoje, eu gostaria de reforçar aqui com nossos seguidores, né, as pessoas que costumam assistir o nosso programa, que nos ajudem na divulgação do programa. Isso é muito importante. O YouTube, ele reconhece a relevância do programa quando as pessoas compartilham o programa também. É uma das estratégias que o YouTube utiliza. Outra estratégia que vocês podem fazer para nos ajudar também é você deixar o seu like, né? É você se inscrever no canal, você salvar o vídeo para ver mais tarde, se você não tiver tempo de ver nesse momento, porque tudo isso nos ajuda na divulgação. Então, eu conto com a tua ajuda, tá bom? Tá bom, Paulo. Eu acho que é importante mesmo a gente solicitar para os nossos seguidores que deixem o seu like, que compartilhem e que falem do nosso programa para as pessoas que eventualmente podem precisar do tipo de informação que a gente oferece. Isso. Até porque o nosso programa, pelo que eu sei, assim, ele é único, né, que aborda esse tema. As pessoas têm vários programas lá que abordam o mesmo tema, mas é uma linguagem diferente, às vezes é uma coisa não acessível ou feita por pessoas que não têm conhecimento específico na área de transtorno por uso de substância, né? Uhum. Então, eu tenho certeza que as pessoas estarem aqui com a gente, elas estão bem amparadas em relação ao conhecimento, tá? Então tá bom, Neide. E voltamos já, então. Oi, Neide. Voltando aqui ao nosso programa 104. E como eu disse no começo, né, nós vamos falar sobre o tratamento da codependência. Então, eu gostaria de que você falasse um pouquinho para a gente, né, sobre quais são as estratégias principais utilizadas no tratamento da codependência. Paulo, conforme a gente falou na semana passada, é, todas as pessoas que têm codependência, que sofrem desse tipo de mal, digamos assim, elas, elas esperam, elas vivem na expectativa de qual será a próxima crise. Né? Então, as pessoas mantêm o foco das suas vidas voltados para a pessoa que tem um problema com transtorno por uso de substância que está dentro da família dessas pessoas. Tá? Então, veja, essas pessoas acabam desenvolvendo uma série de distorções cognitivas. Uma dessas distorções a pessoa acha que ou terá o controle sobre a outra pessoa. Essa é uma das distorções. Né? Sobre a vida da outra pessoa, sobre o comportamento e do uso de substância da outra pessoa. Então, ela acredita nisso e, por isso, ela se comporta de determinada forma. Ela torna a outra pessoa o centro da vida dela. Então, ela deixa de ter os próprios interesses, de deixa orientar a sua vida para aquilo que era importante para ela num determinado momento e passa a viver em função da outra pessoa. Então, veja, todas essas situações, elas acabam gerando uma série de distorções cognitivas, né? A pessoa acaba tendo o comportamento dela super alterado, né? Porque ela deixa de ter atividades prazerosas para viver a vida da outra pessoa. Então, quando a gente fala de codependência, nós estamos falando, entre aspas, de uma dependência quase que emocional da vida da outra pessoa. Tanto é que quando a outra pessoa deixa de usar substância, se a família não for tratada no quesito codependência, ela acaba se tornando um fator de risco para a recaída. Por quê? Porque toda a vida está organizada levando-se em conta que eu tenho um familiar que é usuário de substância. Tá? Então, Uhum. assim, uma das primeiras coisas que a TCC faz, né? Eu acho que a gente faz uma psicoeducação sobre o que é codependência, como lidar com isso, como tratar, né? Porque muitas vezes a família não tem
consciência de que está funcionando desse jeito. Ela está tão submersa, ela está tão dentro do problema, né, que ela não consegue ver que ela já está naquela situação, tá? Então, assim, a primeira coisa que nós vamos fazer é uma psicoeducação sobre o que é codependência, como tratar, quais as formas de lidar com essa codependência, o que deu certo nas outras experiências, né? O que as pessoas podem desenvolver como ferramentas para pôr na sua caixa de ferramentas para poder lidar no futuro. Então, vamos fazer uma sessão de psicoeducação. Eu acho que o segundo momento é justamente trabalhar as distorções cognitivas. Então, uma das coisas que a gente vai fazer é ajudar essas pessoas a construírem crenças ou pensamentos automáticos mais funcionais. Por exemplo, o controle sobre a vida do outro. Né? Se eu fizer tal coisa, ele vai parar de usar. Se eu ficar vigiando o tempo todo, se eu não deixar essa pessoa sozinha, né? Se o tempo todo eu cuidar dessa pessoa, ela não vai mais usar droga. Isso não é uma verdade. A gente sabe que o comportamento de usar ou não usar substância depende única e exclusivamente de quem usa. Enquanto essa pessoa não mudar as crenças que ela tem sobre a substância, o comportamento dela vai ser o mesmo. Tá? Então, nós vamos trabalhar as distorções cognitivas todas que a gente identificar. Né? Esse é um passo complicado porque não é fácil se mudar nem pensamento automático, nem crença. Né? As famílias também sofrem com distorções a respeito do tratamento. As famílias muitas vezes já passaram por tantas dificuldades dentro do uso da substância pelo seu familiar, que elas não acreditam mais no tratamento. Né? Então, assim, a gente também tem que ajudar com que essas famílias avaliem o tratamento segundo as evidências de realidade. Elas não confiam no tratamento e muitas vezes elas não confiam nos profissionais. Por quê? Porque pode ser que elas tenham tido experiências negativas quando elas foram buscar ajuda. Tá? Então, eu acho que fazer uma sessão de psicoeducação, trabalhar todas as distorções cognitivas. Qual que é o nosso objetivo quando a gente trabalha as distorções cognitivas? Com relação a tratamento e a profissionais, é favorecer a adesão. Com relação às crenças de controle, de que a família pode fazer o que o dependente fará, o que a família quer, isso visa que a família comece a olhar para esse familiar usuário de uma forma diferente. Né? Enquanto a família acha que tem o controle, que tem o poder sobre o usuário, ela, na verdade, ela está diminuindo a autoeficácia dele. Né? Porque muitos dos nossos pacientes se queixam disso. Né? Que ele não sabe tomar decisões, ele nunca teve a chance de fazer as próprias escolhas, porque a família, depois de um certo tempo, sempre fez as escolhas por ele. Então, eu acho assim, que trabalhar as distorções, fazer psicoeducação, isso são passos importantes. Outra coisa que é importante fazer com essas famílias, quando a minha vida fica voltada só para a sua, e toda a minha vida fica voltada para a sua vida, eu esqueço de mim. Né? Então, muito do que a gente vê nas famílias que têm a questão da codependência é que elas esqueceram delas próprias. Então, elas não têm atividades que são prazerosas, até para elas. Até porque elas não podem deixar o usuário sozinho. Né? Então, se ele sai, a família tem que ficar em casa monitorando a hora que ele chega. Se ele vai ficar em casa, a família tem que ficar em casa cuidando que ele não saia. Né? Com isso, a família... E aí, veja, não é só a questão do uso de
de substância, viu? A codependência, ela se dá para vários outros transtornos. Quando você tem um filho difícil, né, que não usa substância, mas que é uma pessoa de difícil manejo, que é uma pessoa que não respeita limites. Veja, as famílias também adotam essa postura de serem super protetores, de passarem a viver a vida do outro. Né? Hoje mesmo eu atendi um casal que não estava com vontade de sair no determinado dia, mas saiu porque naquele dia o filho queria sair. No dia anterior, quando convidou o filho para sair, o filho não quis sair e o casal também não saiu. Né? Você vê, a minha vida gira em torno da vida de outra pessoa. Então, ajudar essas pessoas a equilibrar deveres e desejos, aumentar atividades prazerosas, trabalhar na resolução de problemas, né, que advém de todo esse comportamento, são outros temas importantes dentro do manejo da codependência. Agora, um dos temas que eu acho muito importante, Paulo, é a questão da comunicação, né? Desenvolver habilidades para uma comunicação assertiva, para uma comunicação positiva, né? Fazer aquela prática da comunicação não violenta, né? Isso é fundamental também para que as famílias possam se aproximar de uma forma adequada dos seus familiares, né? Lidando melhor com essa questão e, ao mesmo tempo, olhando para elas próprias e favorecendo uma autoeficácia nelas. Ou seja, o que a terapia vai fazer, na verdade? Vai desemaranhar, tá? Do mesmo jeito que a gente tira a substância do indivíduo, e esse indivíduo pode construir uma vida saudável, nós vamos tirar o indivíduo da família desta forma não saudável, para que a família possa ter uma vida saudável dali para frente. Acho que basicamente é isso. Perfeito. Neide, tem um aspecto também, você vem falando da questão da família, né, da postura da família, mas também tem um aspecto do indivíduo dentro da família, não é mesmo? Então, eu gostaria de dar um exemplo aqui, né? As crenças que cada um carrega determinam estratégias compensatórias também. Então, por exemplo, supondo que eu seja um pai de uma pessoa que sofre com transtorno por uso de substância, e eu sou uma pessoa, imaginando isso, né, que eu sou uma pessoa que eu tenho uma crença de desamor, por exemplo. Então, eu posso desenvolver uma estratégia, por conta da minha crença, de cuidar do outro, de ser excessivamente cuidadoso, porque meu objetivo é que o outro me ame, que o outro me considere. E essa crença, ela acaba refletindo muito no tratamento, na maneira como a pessoa lida com a pessoa que tem transtorno por uso de substância. Não é mesmo? Então, uma coisa que a terapia também faz é flexibilizar esse tipo de crença para que a pessoa não haja simplesmente no relacionamento com o portador de transtorno por conta só da sua crença ativada. Tá? Então, no processo terapêutico, a gente também trabalha o indivíduo e suas crenças pessoais. Tá? Com certeza. Tá bom, Neide. Muito obrigado, viu, pela conversa de hoje. Semana que vem estaremos aqui novamente com um novo tema. E olha só, pessoal, deixe seu like, tá bom? Um grande abraço para todos. É isso aí. Obrigada, Paulo, pelo convite de sempre. Um abraço.